entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece, já não se é o mesmo, assim como as águas, que já serão outras. O autor dessa frase foi um filósofo chamado Heráclito. E ele diz basicamente que estamos em constante transformação. Estamos de volta! Você está no Pod Brown, um podcast de histórias e negócios. Eu sou Mara Brown e estarei muito bem acompanhada nessa temporada das nossas colunistas Cláudia Balsano. Olá, Mara. Olá a todos. Grande satisfação estar aqui novamente. E Tatiane Belo. Prazer enorme estar com vocês aqui, Mara. Esse podcast é uma produção independente e neste episódio temos como parceiros a loja da Casa Prime Decor. Os móveis aqui do estúdio são de lá, foram escolhidos. Quem me ajudou a escolher foi a Daniela Capelletti, a arquiteta Daniela Capelletti, e a gente ainda tem muitas coisas aqui para mostrar. Tem um apoio também da loja Bindi, que irá me vestir para a apresentação dos episódios desta temporada. Então, eu estarei aqui vestida de Bindi nos próximos episódios da temporada. Nessa temporada também estreamos um novo formato, que é a coluna do Pod Brown. A Cláudia e a Tati, cada uma terá sua respectiva coluna aqui no Pod, onde elas trarão para vocês histórias, temas pertinentes ao mundo dos negócios e também aos segmentos que elas atuam. Além do Spotify, estamos também no YouTube. Então, se você quiser nos assistir ou só quiser nos ouvir, você escolhe. E tem também um mix de tudo isso aqui lá no meu site. Acesse www.marabrown.com.br. Os trechos de tudo que vai acontecer aqui você encontra no nosso perfil lá no Instagram. Então segue a gente, @podbrown. Teremos vários conteúdos produzidos fora aqui do estúdio também, que serão exclusivos para o Instagram. Então segue a gente para você acompanhar tudo que vai rolar por aqui, tá? Então me conta, você resiste ao novo? Essa resistência pode ser justificada por diversos fatores, como o medo do desconhecido, a falta de confiança nos novos métodos, a falta de habilidade e capacitação para lidar com as mudanças, entre outros fatores. Processos de mudança podem ser muito complexos. Para gerar o movimento desejado, muitas dimensões precisam ser cuidadas com atenção. Uma reclamação constante dos líderes é a falta de engajamento do time nos processos de mudança. Por outro lado, existem líderes que não se sentem preparados para passar com o time por essa gestão de mudanças. E isso gera impacto nos resultados finais. Segundo a pesquisa, que coletou dados de companhias de 9 estados, 35 cidades brasileiras, além de 5 países, 37% dos gestores afirmaram não se sentirem preparados para a mudança e 3% pouco preparados. O objetivo do estudo foi revelar o grau de importância dado pelas empresas à cultura organizacional nos processos de mudança pelos quais passam. Participaram da pesquisa empresas de 14 setores, como serviço, agricultura, varejo, indústria, tecnologia, educação, saúde, entre outros. Além disso, 66% dos profissionais entrevistados são gestores, incluindo cargos como CEO, sócio, fundador, diretor, gerente, coordenador. Nessa temporada do Pod Brown, mergulhamos no tema da mudança. Vamos explorar como as transformações afetam a nossa vida, carreira, comunidades, trazendo histórias inspiradoras e análises profundas sobre adaptação, inovação e resiliência. Vamos juntos nessa jornada enriquecedora que revela a potência da mudança em todos os aspectos do cotidiano. A gente já está empreendendo há algum tempo, né? Tanto eu, quanto vocês em casa. E nessa trajetória, nós tivemos muitas transições, transição de carreira, transição de negócios.
a cabeça mudando para que a gente pudesse se adaptar. Como é que é para vocês o processo de mudança? Me contem. Quer começar? Olha, para mim o processo de mudança, pelo incrível que pareça, é uma coisa muito natural. Eu acredito que em algum momento a gente, como ser humano, bloqueia uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Eu costumo fazer um trocadilho com recém-nascido. Ele não sofre de sair do berço, engatinhar, andar, parar de tomar leite, sopinha para começar a comer comida de verdade. É um processo super natural. E, de repente, em algum momento na fase adulta, a gente bloqueia a naturalidade para a mudança. E é aí que surgem os sofrimentos. É verdade, eu nunca tinha parado de pensar nisso, né? A criança ela não sofre tanto para ela ir mudando aos poucos, né? A sua adaptação. Né, Tati? E você, me conta, Tati, quando que é o momento de mudar um processo na empresa? Você fez várias mudanças, você hoje está num processo de capacitação, tanto teu quanto dos teus colaboradores. Como que você observa isso? A todo momento, na minha trajetória, a todo momento teve mudança. Eu não sou do tipo de mulher que... agora mudei, deixa eu sossegar, deixa eu ficar quieta aqui, tá bom, parei com essa obra, parei com essa alteração de equipe. Não. Eu sempre busco melhorar e para mudar tem que movimentar, para movimentar tem que fazer todo esse trabalho por trás, que muitas vezes o que aparece lá pro povo, né, para todo mundo que está olhando, nossa, mas tá sempre mudando, como é que aguenta, como é que consegue? Acredito que isso é muito essência das pessoas. Eu sou uma pessoa que não consigo ficar parada. E isso vem em encontro com o que a Cláudia falou, acaba agindo naturalmente. E quando eu menos percebo, eu já estou fazendo uma mudança aqui, uma mudança ali. E isso não quer dizer móveis, não quer dizer local. Isso quer dizer estrutura mental, psíquica. Isso tudo é uma base para que o materializado aconteça. Então, eu estou em constante procura de evolução há muito tempo para poder chegar numa mudança propriamente dita aos olhos de clientes, aos olhos de empreendedores. Mas o que acontece por trás é muito pormenores. Então, eu acredito que além de ser natural, tem que acontecer naturalmente. Não é qualquer pessoa que faz. E esses processos, existiu algum processo de mudança que vocês ficaram resistentes para a mudança? Porque, assim, muitas coisas a gente tem que mudar porque evoluem, né? Porque a gente precisa melhorar os processos, porque surgem aí tecnologias possíveis de melhora de processo. Existe algum momento que vocês ficaram resistentes? Eu acredito que essa resistência, muitas vezes, ela não é clara. Porque, neurologicamente, o cérebro da gente é um pouco preguiçoso. Então, o que acontece? O poder do hábito, né? Então, quando a gente faz repetidas vezes uma mesma coisa, você cria aquele hábito, aquilo torna-se natural, gasta menos energia e torna-se confortável. Então, aí que eu vejo a resistência das pessoas. Aquele modelo que hoje serviu, seja questão familiar, profissional, empresarial, seja qual for o setor, acomoda. E aí começa a vir o desconforto, o mal-estar, não está legal. Sim. É o chamado para mudança. E aí o que acontece? Se resiste a essa necessidade da mudança, se não vai se preparar emocionalmente, intelectualmente, cognitivamente, fisicamente para essa mudança, vai começar a sentir dor. Vai começar a perder resultado ou não ter resultado, vai começar a se frustrar. E aí vira uma briga muito grande. Então, a atenção para estar constantemente em transformação, como foi a introdução, ela tem que ser muito bem cuidada, né? Para estar eternamente reciclando a história do rio do começo. Né? Nunca alguém vai entrar 2 vezes no mesmo rio, pois as águas que estarão ali, de um dia para o outro, não são as mesmas. Sim. E aí sim nós vamos nos transformando, nos melhorando
e, quiçá, evoluindo. E você, Tati, nos teus processos aí, o que você leva em consideração para tomar a decisão? O que você leva em consideração? Você está mudando muitas coisas, estruturando. O que você leva? Não, é preciso a mudança. O que você leva em consideração? Primeira coisa, a autorresponsabilidade. Então, toda mudança, toda transformação, ela advém de uma autorresponsabilidade. Porque se não há ela, há muito desperdício, há muito desconforto, há muita frustração. Então, na medida que sabemos lidar com isso, as coisas fluem de uma maneira muito mais leve. E como se é autorresponsável? Como que a gente se transforma? Porque autorresponsabilidade, né? Você falou, como que é isso? E acredito que encontra a autorresponsabilidade inteligência emocional. Então, vamos falar primeiro inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Emoção certa, na intensidade certa, na hora certa. E a autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela vida que eu tenho levado. Eu sou responsável se estou passando por alguma frustração, o que aconteceu ali, que eu passei por isso aqui. Estou com a intensidade certa, com aquela emoção certa, devido a essa frustração, está tudo bem. Mas e qual é o meu próximo passo? Eu quero ficar chorando nisso porque aconteceu, ou eu quero evoluir e usar isso como um degrau para uma evolução na minha vida pessoal e profissional. Isso é assumir a autorresponsabilidade para ter coerência de vida e ter uma inteligência emocional. Então, a Cláudia falava ali sobre preparo físico, cognitivo. Muitas pessoas que passam por processos de frustrações, se parar para perguntar, tá, conta para mim aí, como que é a tua manhã, como que é teu dia? Eu levanto ali, correndo tudo, 5 minutos antes de sair de casa, daí eu vou tomar café lá pelas 10 horas, daí não deu tempo de almoçar. E aí você quer que as coisas aconteçam. Então, estar na academia, por exemplo, 6 horas da manhã, para alguns é loucura. Para outros é realmente necessidade. É assumir a autorresponsabilidade de que o meu cognitivo só vai funcionar na medida que eu trabalho o meu físico para que a minha serotonina ative. Então, são várias. A gente pode ficar aqui horas falando sobre isso, para que realmente tenha uma coerência de vida. Eu quero chegar... Qual é o teu estado atual? Qual é o teu estado desejado? Mas para você chegar no teu estado desejado, o que você está fazendo? Autorresponsabilidade. O que você está fazendo com isso? Eu quero ser milionário. Tá. Quantos livros você está lendo por mês? Autorresponsabilidade. Tá me faltando um pouquinho de autorresponsabilidade. Estou sentindo que eu estou precisando de um pouquinho de autorresponsabilidade. Porque você tem que ter uma vida mais regrada, né? Você sabe que no sentido de você saber, amanhã, eu sei lá o que eu vou fazer amanhã. Não dá? Na verdade, assim, se você... Nós chamamos de rotineiros, né? Tanto eu e a Cláudia temos esse linguajar, porque nós estamos numa trajetória, numa jornada muito, muito parecidas. Se você faz o rotineiro muito bem feito, independente do horário do dia, mas veja, Deus nos deu 24 horas no dia. Se a gente destinar 30 minutos para Ele, se a gente destinar mais 30 minutos para um rotineiro, que é se amar todos os dias antes de sair de casa. Eu me olhar no espelho com uma Mulher Maravilha e falar, eu sei que eu posso, eu sou maravilhosa, eu sou milionária. Trazer esse empoderamento, ativar uma testosterona, que no outro momento a gente vai falar da importância dela. Na hora que você chega para um desafio, cara, aquilo não é nada. Porque teus neurotransmissores estão ativados para você enfrentar aquilo. Mas se você não tem isso bem regrado no sentido de vou destinar, sim, 1h30 que seja no meu dia para cuidar de mim e para me conectar com Deus, quantas horas restam no teu dia? Deus te deu 24 horas. E aí a gente consegue, sim, ter uma rotina. Tem que tornar uma rotina. Momento da leitura, que seja uma folha. Não deu tempo de ler 3, 4, 10... Mas você leu uma. Você está muito à frente daqueles que fazem 2 anos que não pegam livro. E que você sabe que você cumpriu aquilo, né? Também. Sim, exatamente. Mas é todo dia. Todo dia. Depois da minha dengue, eu repensei muitas coisas na minha vida. Inclusive, porque o tempo da gente é muito valioso. Você estar bem para executar é muito valioso. Você conseguir levantar da sua cama e você desenvolver aquilo que você tem que fazer no teu dia. Então, às vezes é simples, né? A vida parece tão difícil ou complexa,
mas ela pode ser simples também se a gente observar esses pequenos detalhes, né, da nossa rotina, do amar-se, do empoderar-se, talvez, para você chegar aqui, né? Eu também cheguei aqui me empoderando num grau, porque assim, estou retomando as minhas forças e precisa isso. A nossa mente, ela é muito maluca, né? É uma coisa que... E nos sabota ela constantemente. manda, né? Até o que você viveu vem muito de encontro com isso que nós estamos falando agora de mudança, que foi um forte impacto emocional. Sim. Uhum. E uma coisa que eu trago como reflexão quase que diária é o objetivo claro sobre cada chave da minha vida. Uhum. Se a gente perguntar para a maioria das pessoas, e eu já estive nesse lugar, de não saber qual era o meu objetivo claro de vida. É estar vivo e ser feliz. Isso não é um objetivo claro. Agora, quando a gente, por algum impacto emocional forte, a gente tem medo, inclusive, de morrer, né? Ou de perder alguém muito amado, ou medo da pobreza, ou seja lá o que for. E a gente começa essa jornada de autorresponsabilidade, você começa a entender que quem não sabe exatamente o que quer, qualquer caminho serve. E automaticamente fica muito difícil de administrar uma vida com disciplina. Sim. Agora, se eu sei aonde eu quero chegar, se eu sei o tamanho da empresa que eu quero, se eu sei a família que eu quero ter, o funcionamento da minha família, se eu sei o corpo que eu quero ter, independente da minha idade, se eu sei a saúde que eu quero ter, automaticamente eu entendo que eu vou ter que mudar. Todo dia ou quando for necessário, porque eu tenho um objetivo claro. Aí, quando eu sei o que eu quero, eu pergunto, o que eu devo fazer para alcançar isso? E aí eu crio as ações. E as ações requerem disciplina. E a disciplina está diretamente relacionada com a autorresponsabilidade. Que entra a rotina, que entra você pensar em... E não são tudo flores. Porque não são, para nós bem sabemos. manter disciplina, para ter autorresponsabilidade, você tem que sair do lugar infantil, de vítima, de oprimido e encarar tudo. Encarar a vida. Encarar a vida, buscar ajuda, buscar conhecimento. E nessa temporada do Pod Brown, para que você se familiarize com as vozes que farão parte dessa jornada sobre mudança, ao longo dos episódios você conhecerá pessoas incríveis que trarão suas perspectivas e histórias. A Soraya é uma delas. Já recomecei várias vezes. Tive que recomeçar várias vezes e, se precisar, eu recomeço de novo. Então, o recomeço é uma coragem, você ter coragem de iniciar, de startar um novo momento na sua vida. Então, para mim, recomeço é coragem. A Soraya, ela dividiu um pouquinho da experiência dela, né? Essa coisa de ir para fora, do novo. Ela mudou de profissão, a gente conhece ela, né? Ela mudou vai estar aqui, é uma sommelier. E a fala dela remete um pouquinho também à questão da mulher, o tempo da mulher, né? Porque quando passa o tempo, muitas vezes a gente fala assim, acho que eu não tenho mais tempo para isso, ou tempo para recomeçar, um tempo para mudar de carreira. É difícil quando você aí, vamos colocar aí acima dos 40, a Tati não chegou ainda lá, mas acima dos 40, você pensar em mudança, né? A gente fica mais receoso, dá medo. Eu acho que para mim e para a Mara é forte a gente falar após os 40, porque a gente já está quase chegando nos 50. Pula essa parte. Mas vamos pensar que não só por uma faixa etária, mas as mulheres, de um modo geral, elas acabam vivendo aqueles rótulos, né? Hoje, muito menos. Mas essa frustração, esse medo que a gente cita de quando está com 40, dependendo da história da mulher, tem aos 20, tem aos 30, tem aos 40 e vai sendo alimentado. Exatamente. Né? Independente da faixa etária.
Independente Eu da faixa acredito etária. que entra muito numa coisa que a gente comenta muito, estuda muito, que é a tal das crenças, né? Exatamente. Esses rótulos aí são muito... Rotula Sim. mesmo, né? A mulher um pouco mais velha, ela... Ai, não pode isso. Nossa, que ridícula. Colocou um negócio curto. Ou, né? Então, às vezes, ela já fica mais receosa para a mudança quando ela está um pouco mais velha. É mais difícil para ela, porque ela também leva isso, né? Sim. Eu admiro muito a Soraya, não tenho tanto tempo de convivência com ela, mas a gente se conectou muito bem e eu acredito que seja justamente por esse ato de coragem, por ela ser essa mulher guerreira e pela fala dela, demonstra que realmente tem muita coisa ali que mexeu, e mexeu profundamente e não paralisou ela. Isso que mais me chamou a atenção no vídeo. Ela deve ter passado por algumas poucas e boas nessa transição de carreira junto com mudança de país, mas isso não paralisou, e muito pelo contrário. Quando a gente está junto com ela, que ela conta que ela é a primeira sommelier de Ponta Grossa, nossa, ela tem orgulho disso. E com certeza ela vai fazer muito mais sucesso. Com certeza. Na vida, boa parte do que levamos com a gente na bagagem e do que aprendemos vem do que vivemos e do que compartilhamos, ouvindo a história de outras pessoas. Por isso, eu convidei a Adriane para estar hoje com a gente aqui no estúdio. Acredito muito que essas trocas que a vida nos possibilita nos enriquecem muito. A Adri reúne em sua trajetória diversos tipos de mudança. A vida é uma montanha-russa de emoções. 47% dos brasileiros consideram mudar de carreira em algum momento de suas vidas. E aí tem a questão da qualificação. Adri, você fez faculdade e começou tudo de novo? Sim, eu fiz... Minha primeira formação é de farmacêutica e bioquímica. Eu vim de uma família de classe média, média mesmo, média. E que meu pai lutou muito, trabalhou muito para criar os 3 filhos, pagou colégio bons, particulares para todos, atividades, natação, judô, música, tal. Não sei como que ele conseguiu. Faculdade, a gente escolheu o que a gente quis, ele também, fizemos as melhores faculdades. E eu escolhi essa. Eu não sabia o que eu queria fazer na minha vida, só eu tinha certeza de uma coisa, que não ia ser faculdade de Direito. Então, como eu gostava muito de Química e de Biologia, eu fui fazer Farmácia e Bioquímica. Adorei a faculdade, não me decepcionou em nada, mas depois que, no meu último ano, e daí veio a primeira mudança, que eu engravidei e casei, não pude mais escolher muito o que eu ia fazer, e sim o que dava, né? Não me adaptei muito ao campo de trabalho. Eu fui trabalhar em farmácia, trabalhei na área, gostava, mas, sabe, não era aquilo. Eu queria mais. E daí eu fui fazer... Eu já tinha dado aula durante a faculdade. Aí eu falei assim, eu vou fazer especialização, porque hoje em dia, para você dar aula em algum lugar, tem que ter, né? Especialização, mestrado e tal. Falei, eu vou fazer e vamos ver se eu consigo melhorar isso. Aí eu só podia fazer na Federal. Passei, fiz na Federal. No meio do caminho, veio a chance de fazer um mestrado. E eu estudei muito e passei também. E estava no mestrado, já tinha feito 1 ano de mestrado. Estava gostando muito, aí eu decidi, eu vou ser professora, né? Assim eu melhoro o salário, que era um dos meus descontentamentos. E gostava de dar aula também e tal. Nesse meio tempo, meu marido já era aposentado, meu marido era policial federal e se aposentou cedo, porque policial tem uma aposentadoria mais cedo. Mais cedo. E daí, como ele era formado em direito, tal, ele foi advogar. Tudo acontecendo junto, né? E ele já tinha o escritório dele, estava ali mais para o começo da carreira de advogado, mas tinha a aposentadoria e ele foi crescendo na carreira. Ele tinha uma secretária e essa secretária foi embora. E ele ficou ali um tempo sem secretária. E eu vi ele chegando em casa, falando que estava corrido, atendendo telefone, não sei o quê. E eu estudando. Eu falei assim, eu vou lá te ajudar. E fui para o escritório ajudá-lo. Então, eu fui para o escritório, eu estudava para o mestrado
fazia café para os clientes, atendia telefone e era secretária dele. Isso que eu fui fazer lá. E comecei a ver, porque ele atendia uma certa área do direito e para as outras áreas ele recusava o cliente. Ele fala, não, essa área eu não faço, isso eu não faço. E eu comecei a pensar assim, podia ser meu cliente, podia ser meu esse. Ó, perdi mais um. E até que... Lembra que eu falei que eu tinha certeza de uma coisa? Que eu não ia fazer direito? Começou a me dar vontade de fazer direito. Não porque eu gostava, mas porque eu vi uma possibilidade de trabalhar ali no nosso negócio, onde eu já estava. E nisso faltava ainda 1 ano do mestrado. E eu confesso que eu terminei por causa da minha orientadora. E na vida, eu não sei se vocês já tiveram essas experiências, mas eu tive pessoas que me ajudaram. Não necessariamente a família, mas parece que surgem pessoas, né? Surgem pessoas. Olha aqui, 2 pessoas aqui que fazem parte da minha vida já. Surgem pessoas especiais que te ajudam, que te levam junto, né? Ou pelo menos te empurram. Exato. E essa minha orientadora foi uma delas, que eu só terminei o mestrado porque ela me carregou no colo. Eu ia para casa dela escrever minha dissertação, ela me ajudava a fazer as estatísticas, eu ficava até de madrugada na casa dela fazendo isso, e ela também ia dormir de madrugada. E a professora Roseli, se ela me assistiu um dia, te amo. E terminei o mestrado e ela via que aí eu fazia direito de manhã, Sim. trabalhava de tarde e fazia o mestrado quando dava. E tinha filho pequeno, meu filho estava com 5 anos. A minha dissertação ia para ela corrigir uma parte e tal, às 3 horas da manhã. E às 7h30 eu tinha que estar na faculdade de Direito. E ela me ajudou e eu terminei. E, voltando um pouquinho, eu nunca imaginei que eu passaria no vestibular. Porque eu estava longe dessas matérias de vestibular, já fazia 10 anos, né? Que eu já tinha feito uma faculdade de 5 anos, já tinha passado mais 5 anos. Então, e todo mundo me chamava de louca, sabe? Sua louca, você está fazendo mestrado, você vai voltar para... Voltar para o banco da faculdade. Isso porque eu não fui fazer cursinho, né? Senão era para o cursinho. Aí eu pensei 6 meses antes, né, isso. Daí eu pensei, eu devo estar louca mesmo, tá bom, tudo bem. E não fui fazer o vestibular. Passaram mais 6 meses e nada mudou e essa vontade continuou e eu perdendo cliente, né? Aí eu falei, eu vou fazer. Contra todos e contra tudo, eu fui fazer. E não parei o mestrado. Aí eu passei no vestibular, foi uma surpresa eu ter passado, porque realmente achei que eu não ia passar. E comecei o direito, então daí eu cheguei nessa hora que eu mandava a dissertação para ela às 3 da manhã, dormia até às 7 horas para sair correndo para ir para a faculdade e tal. E a ideia era fazer 6 meses, porque naquela época parece que a gente não podia trancar a faculdade quando entrava. Você tinha que fazer 6 meses, não sei se ainda é assim, mas você tinha que fazer 6 meses para poder trancar, para depois voltar. Sim. Então a ideia era essa, fazer 6 meses para daí eu trancar, terminar o mestrado, aí voltar para o direito e tal. Mas sabe, quando você vai indo, vai conversando com os professores, daí tinha professor que me ajudava e não me dava falta quando eu precisava faltar. Fui indo e fui. E terminei mestrado. Eu tive amigos já da faculdade de Direito que foram ver minha defesa do mestrado. Então, e foi muito legal, assim, terminei. E a faculdade de Direito, como eu não estava trabalhando, estava trabalhando com meu marido. Era uma coisa assim que eu falava assim, eu vou até... Qualquer coisa eu paro. Eu já tenho mestrado, vou procurar emprego de novo, qualquer coisa eu paro. Quando chegou na metade, eu falei, agora eu não paro mais, agora eu vou até o fim. E comecei a assumir algumas coisas no escritório, meu marido atendia comigo e pegava daí algumas coisas já da minha área comigo. E eu me apaixonei pelo direito. Eu sou apaixonada, hoje em dia eu sou advogada, eu faria 10 mil vezes direito de novo. Eu acho que direito a gente tem que fazer mais
mais experiente, não precisa mais velha, mas mais experiente. Acho que eu foi fiz isso. também. E se eu tivesse feito direito quando eu fiz o jornalismo, eu não teria tido a mesma percepção. Era muito diferente. A gente traz a experiência, né, para o direito. O direito enriquece demais a gente. Né? Então foram as duas grandes mudanças da minha vida, né? Primeiro que eu era estudante, engravidei e casei. Então mudou completamente. E a segunda foi essa mudança de profissão que eu não estava feliz e de repente eu fiquei super feliz. Conseguiu. Isso me lembra um pouquinho você, Cláudia, né? Não é a história dela? Sim. Da questão e olha a coincidência. Você é farmacêutica bioquímica e fez direito. Eu sou farmacêutica bioquímica e a Tati fez formada direito. em direito. Nossa, que bacana. Temos 3 formadas em direito aqui, 2 em farmácia bioquímica. Né? E você, Mas- eu não sabia que você tinha faculdade de direito. Aham. Eu Tem também Eu vontade achava que direito. você tinha só o jornalismo. Não, Olha que eu legal. fiz- Alguns Fiz o diplomas direito. aqui, hein? Alguns diplomas. Fiz o direito antes de ter o Heitor. Quando eu me formei em direito, eu estava grávida do Heitor. Aí eu tive uma mudança na minha vida aí, né? Porque eu não tenho parentes aqui em Ponta Grossa e eu tive que parar totalmente para eu poder cuidar do meu filho. E ele demandou esse cuidado que precisou, então eu tive que ficar quieta. Imagina se depois você terminar uma faculdade de direito, você tá com aquela coisa na cabeça, que você quer fazer um monte de coisa, quer mudar o mundo. Quer mudar o mundo. E eu estava já com barriga e eu tive que ficar quieta por um tempo depois do direito. Foi um processo bem complexo para mim também, nessa parte aí. É. E você sabe que meu filho, ele tinha 5 anos quando eu fui fazer a faculdade de Direito, né? E esses dias, ele me deixou emocionada, porque ele falou, eu escutei ele falando para um amigo dele assim, cara, e a minha mãe que estudava jogando videogame comigo. Então, você vê, eu fazia mestrado, faculdade de Direito, trabalhava, e quando eu estava com ele, que eu tinha que estudar, eu meio que pegava o livro e ia jogar videogame com ele. Daí eu morria lá no jogo para poder estudar. Aí ele jogava bastante, porque daí ele sabia Porque jogar. ele sabia jogar? Aí chegava, vai mãe, tua vez. Eu, ai meu Deus. Daí eu pegava o controle lá, jogava, morria. E assim a gente vai indo. Mulher é guerreira, né? A gente consegue. Guerreira. Essa mudança, o encarar a mudança, não é fácil. Algumas pessoas optam por não mudar, né? Não fazer sempre o mesmo caminho, né? Eu tive uma experiência que eu vivi 2 anos no Acre. Então, eu saí de Curitiba, né, onde foi meu primeiro emprego como jornalista, carteira assinada, assim, nossa, uma satisfação em receber o piso salarial de jornalista, né? E trabalhando lá, e de repente meu esposo, né, passou numa residência médica no Acre. E aí ele falou, e daí, vamos? Então, aí eu pensei, assim, só que assim, eu sempre fui muito aventureira. Eu tenho dificuldades com a rotina. Eu gosto de quebrar a rotina. Eu gosto de fazer outras coisas. Eu gosto de mudança. Eu acho interessante. Eu acho que a mudança ela oxigena a gente. Ela traz outras coisas. E quando a gente foi, aí a gente decidiu ir para o Acre, né? Ele falou: daí vamos. Aí eu falei: vamos, né? A gente tinha tempo. Era 2 anos que a gente tinha que ficar lá. Eu falei, cara, eu vou para o Acre, todo mundo fala que não existe, né? Então eu vou para o Acre, eu vou conhecer, eu vou estar na floresta amazônica, eu vou, né, lá na Fundação Chico Mendes. Eu comecei a pesquisar o Acre daí para eu ir me ambientando aquele processo. E assim, não foi fácil, porque você sair de Curitiba para Rio Branco, no Acre, é um outro país, assim, é muito diferente. Quando você sai do avião, você já sente aquele calor úmido. É um calor úmido que você fica suada. Então, e aí, 1 mês que eu estava no Acre, eu engravidei da minha filha. Então, assim, eu trabalhei 3 meses como jornalista, não falei que eu estava grávida, porque eu tinha medo de ganhar a conta. E naquele momento, para mim, era muito importante aquele salário. Porque o meu esposo era residente, né?
Então, para mim, era muito importante aquele salário. Então, eu não falei que eu estava grávida. E eles me mandavam para cada pauta, que vocês não têm noção. Eles falavam, vamos mandar a Marinha porque a Glorinha está grávida? Então, vamos mandar a Marinha para... Eles falavam assim, vamos mandar a Marinha lá para fazer coisas assim que, assim, olha, vocês não acreditam. E aí, até depois dos 3 meses, que eu falei que eu estava grávida... E aí, passei por todo esse processo de gestação lá no Acre. Então, para mim, isso foi uma mudança, assim, bem intensa. E longe da minha família, longe de todo mundo, né? Foi uma mudança bem intensa, mas foi um aprendizado tão maluco, assim, que se eu não tivesse ido... nossa, muitas das coisas, das percepções de vida que eu tenho hoje, de falar com as pessoas, de entender um pouco elas, porque assim, lá no Acre, por exemplo, as pessoas eram mais... Elas não tem tanto tato que nem a gente aqui. Ah, maninha, daí vai fazer isso daí, não sei o quê, mas é um pouco mais, sabe? Eles têm um traquejo diferente. E aí eu fui acostumando, né? Acostumando com aquilo. E eu confesso que eu saí apaixonada, eu saí do Acre, 2 anos de lá, apaixonada pelo Acre. Eu tenho amigos maravilhosos no Acre. Ontem mesmo falei com uma amiga de lá, que é super amiga. Tenho amigos maravilhosos de lá e que me fizeram, acho que faz parte do que eu sou hoje, essa mudança de eu ter aceitado, de eu ter me despido de qualquer coisa que eu pudesse ter ali, morando em Curitiba, na capital, né, paranaense, para poder viver uma aventura dessa, né? Eu acredito que, em todo esse contexto, o que vai mudando é a gente saber dosar, às vezes, né, como agir, né? Eu tenho algumas histórias da Cláudia, de alguns anos atrás, nada terapeutizada, nada preparada, como hoje ainda não sou 100% e nunca serei, mas estou em busca, que era totalmente impulsiva. Você falou da tua ida pro Acre. Quando me formei em farmácia, eu fiquei indo um tempo aqui em Ponta Grossa, trabalhava numa rede de farmácias, dava aula também na faculdade de farmacodinâmica. E aí teve uma oportunidade de eu trabalhar fora daqui, numa cidade do interior. E a gente que é da área sabe que os grandes centros e o interior são os opostos, que com maior perspectiva de um futuro, né? E aqui para Ponta Grossa eu estava muito infeliz com a parte de remuneração como farmacêutica. E quando abriu essa oportunidade, o meu hoje marido, na época namorado, ficou muito empolgado, porque ele também, recém-formado, tínhamos a mesma época, idealizou montar um consultório, né, e trabalhar para lá. Então, vamos lá. E eu fui antes. E ele começou a organizar para tentar ir trabalhar lá. Morei um tempo na casa de uns tios meus, dos meus primos, até que tudo estava se encaminhando. Levei minha mãe para lá, aluguei uma casa, caminhão de mudança embarcou aqui, e na hora que o caminhão de mudança estava indo para lá, o Maurício me ligou. Acabaram de me dar a notícia que não deu certo, e eu não vou poder trabalhar aí, não vou poder montar o consultório aí. O meu ímpeto na hora, manda o caminhão de mudança voltar. O caminhão de mudança não voltou, eu fiquei mais um tempo lá. Aí, dali um tempo, retornei para Ponta Grossa, porque minha mãe teve um problema de saúde, daí a gente precisava estar por aqui para atender dela, e entendemos que era a melhor opção. Mas tive várias indas e vindas de farmacêutica e bioquímica, em paralelo com magistério, dei aula há 29 anos, aí não na faculdade, mas a disciplina de química em colégio, ensino médio, pré-vestibular. Tive que tomar uma decisão há 2 anos e pouco atrás. O que eu vou ser? Eu vou continuar sendo professora, empresária, mãe, esposa, mulher. E aí estava faltando horas no dia para dar conta de tudo. Foi a hora daí, um pouco mais madura, né? Que eu precisei parar, olhar para a minha vida e fazer escolhas. O que eu quero? Quais os meus objetivos? Quais os meus propósitos? Aonde eu tenho a possibilidade de realizar ao que eu
quero me propor. E aí, com muita dor, eu larguei a sala de aula, sinto saudades do clima, do ambiente, com os alunos, com os colegas de profissão. Porém, foi um ciclo que eu precisei encerrar para manter e fazer prosperar outros que estão aqui ainda, né, com o meu objetivo claro e os meus propósitos. Mas é a tal da montanha-russa. É a tal da montanha-russa. Dói mudar, dói optar por fazer, dói optar por deixar de fazer, mas a gente vai administrando e passa um tempo, a gente olha e diz assim, por que eu não fiz isso antes? Uhum. E não era tão difícil, né? Não. Às vezes, né? Você pensar assim, parecia tão difícil, talvez, no momento, mas não era tão difícil assim. Sim. Eu fui um pouquinho diferente de vocês. Mas eu optei pela família também, né? Quando eu terminei o mestrado, passou um tempo, eu já estava advogando. Aí essa minha orientadora, que eu citei aqui, ela me chamou para ser professora de uma pós-graduação, porque eu já tinha mestrado, podia dar aula para uma pós. E a matéria era sobre legislação na dependência química, alguma coisa assim, eu não lembro direito, sabe? O nome da matéria e tal. Mas ia juntar minhas duas áreas, por milagre, né? Porque eu nunca achei que eu fosse juntar, né? E, nossa, eu fiquei super empolgada, ela me deu um monte de material na época já para estudando, meu nome chegou a aparecer lá era a Faculdade Dom Bosco, aqui, lá em Curitiba, que abria essa pós. Meu nome já estava lá no site do curso de pós-graduação. E meu marido, meio de longe, olhando tudo aquilo, tal, acho que ele deixou correr para ver se... Quando foi para que ele me viu estudando, que ele me viu preparando, ele chegou para mim e... Você pode escolher agora. Ou eu, ou teu trabalho. Você não vai advogar de segunda a sexta e viajar final de semana. Porque as aulas seriam só finais de semana. Sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo de manhã. E ele tinha razão. A gente começa a viajar, né? Porque você começa a ser convidada para dar aula no Brasil inteiro. E ele me fez isso. E eu tentei resistir no começo. Aí ele falava assim, porque eu não vou ficar com o nosso filho para você, final de semana inteiro, para você ficar fora de casa o final de semana. Eu cheguei até a falar assim, não tem problema, eu levo ele junto, não tem problema. Mas sabe, quando você pensa assim, ele tinha condições eu ainda não tinha condições de sustentar a casa sozinha, mas ele tinha. E eu estava crescendo na advocacia e eu parei e pensei, realmente eu vou... É muita coisa agora, né? Eu acho assim que se a gente precisasse, porque tem muita gente que precisa, naquele momento é óbvio que eu faria isso, mas como ele tinha já uma aposentadoria, já tinha outra profissão e mais, aí tá na hora de eu dar uma freada. E daí eu escolhi a família, né? Meu filho era pequeno ainda, já tinha largado tanto ele, né? Ia deixar mais... ficar longe mais um pouco. Então, aí eu liguei para essa minha orientadora, falei... Eu sempre chamei ela de prof, desculpa, mas dessa vez eu vou te deixar... Não vou poder atender. Ela entendeu, na época, tudo. Então, eu escolhi... E daí, nunca mais. Meu diploma lá de mestre, meu título de mestre ficou encostadinho lá, nunca usei. E sabe que não é para todo mundo que eu conto isso, né? Porque parece... Não sei, querer contar vantagem ou... Né? Acho que as pessoas que convivem hoje comigo nem sabem. Que você fez o mestrado. O mestrado, Mas essas escolhas, muitas mulheres precisam fazer, né? Por conta dessa questão da família, né? Porque quando você tem uma vida muito atribulada, que você tem muita coisa para fazer, você acaba... o teu tempo muda, né? O teu tempo de qualidade muda. Então, quando você consegue, como você tinha a possibilidade, né,
de naquele momento, não, eu vou ficar com essa profissão, não vou abraçar todo mundo para poder dar conta de tudo. É muito bom, né? Quando você tem essa possibilidade de, não, eu vou desacelerar um pouquinho para eu ter aqueles momentos ali pontuais e importantes com a família e com os filhos. Porque, de fato, a família ela é uma base muito importante, né? Eu vi muito isso agora, assim, que eu precisei muito dos meus, eu fiquei muito doente e assim, essa estrutura que eles me deram ali nesse momento foi muito importante, porque a gente fica muito vulnerável muitas vezes, né? E não tem como, se você não tiver alguém ali. E às vezes, se você escolhe absolutamente só a profissão, existe o ônus também daí, né? Veio a minha terceira mudança, né, na minha vida. Não acabou. Ah, você teve mais mudança na sua vida. Não pode ser tão monótono assim. Só duas radicais, não. Vamos para mais uma, né? Então, eu estava com 45 anos, já há 14 anos advogando. Agora tá tudo certo, não tenho que fazer escolha nenhuma, né? Meu marido estava querendo se aposentar pela segunda vez. E eu que não deixava, ele já estava diminuindo bastante, mas eu não deixava, porque eu não gosto de gente parada, sabe? Eu tenho que estar se mexendo, tem que estar fazendo, tem que estar produzindo, né? E a gente trabalhando, ele bem menos, e eu trabalhando a todo vapor. Mas meu filho já adulto, tá tudo certo na minha vida, né? Veio uma doença e a gente teve que enfrentar ali. Se passaram 8 meses, eu fiquei viúva o ano passado. E foi novamente e agora, né? Mas, graças a Deus, como eu falei, descobri que as mudanças não são problemas para mim, né? Então, agora a profissão continua advogando, mas em casa tudo revirou de volta. Eu não tenho mais nada certo. Tudo que eu achava que eu ia morrer naquela casa, eu já não sei mais quanto tempo que eu vou ficar lá. Já troquei o carro, a rotina mudou, a vida mudou, mas tá ótimo. Me adaptei de novo e estou vivendo, gosto muito da vida, gosto muito de tudo que eu faço. E acho que nem ele ia gostar que eu ficasse parada no tempo. Então, estou aqui continuando, inclusive o nosso escritório, né? Que a gente trabalhava junto e continuo com Mas ele. como é que foi isso? Esse processo aí teu da doença e... Meu marido, ele sempre teve um probleminha no coração. Ele fazia 11 anos que ele já tinha alguns stents no coração e tal, então ele vai morrer do coração, né? Vai chegar a hora que o médico não vai ter mais o que fazer e tal. E ele começou a ter uma semana, ele começou a ter uns problemas assim de meio confuso, falar algumas coisas estranhas. E um amigo nosso ligou para... Eu estava anotando, mas como às vezes ele tinha problema para dormir e deram um calmante para ele aquela semana. Sabe quando você pensa que assim, não, é que é o calmante, ele não dormiu, tá tomando calmante. Não sei, eu não notei assim, mas daí nesse dia eu já tinha notado que a coisa tinha piorado. Aí um amigo nosso ligou, falou com ele e logo em seguida pediu para falar comigo. Ele falou, Adri, ele não tá nada bem. Leva para o médico agora, porque ele não tá falando coisa com coisa, ele não é assim. Eu falei, eu também tô notando. Peguei o carro e fui lá. Fui em outro médico, que daí fez uns testes lá com ele. Eu vi que ele nada estava bem. E daí a gente foi pro INC, lá é um hospital especializado em neuro, lá em Curitiba. E já internaram... internaram não, fizeram alguns exames e tal. E nisso a médica veio... Nisso eu avisei meu filho já foi encontrar a gente lá. E a médica veio e mandou a gente entrar assim no consultório e puxou uma cadeira para cada um. Quando ela puxou uma cadeira para cada um, aí eu vi que era sério. E ela começou a explicar que tinha visto uma lesão no cérebro dele, tal. E eles falam muito lesão. É lesão, é uma lesão, essa lesão, porque...
Porque eu não posso dar diagnóstico agora, nós temos que fazer mais exames e tal. Aí eu insisti para ela, né? Mas, doutora, o que é lesão? Por que lesão? Da onde que vem lesão? Aí ela falou lá as causas e, por último, ela falou, e pode ser um tumor. Aí quando ela falou essa palavra, eu tinha certeza que era. Porque do jeito que ele estava, eu fui ligando as coisas. Aí sabe quando... não sei se vocês já sentiram isso. O chão abriu. Começa a cair. E cair, e cair. Você já não vê muito bem onde é que você tá. Aí você começa a ficar meio assim. Aí já internaram ele. Eu tava com o almoço, isso já era 1:30 e pouco. Eu já não tava mais com fome, tanta fome, né? Aí internaram ele. E mandaram eu buscar roupa para ele e tal, para mim. Aí eu fui para casa, busquei, mas você vai vivendo. Você só continua. E ali foi, ele ficou internado uns dias, foi para cirurgia, tirou o tumor e foi para casa. E nisso eu sou advogada, né? Eu tenho prazos. E eu fui trabalhando no hospital, fui trabalhando em casa, ia com ele para o hospital, voltava. Me perguntava assim, como é que você tá passando por isso? Eu falava assim, não, passando. Você não para pensar, sabe? Acontece uma coisa assim grave na vida da gente, você continua, só isso. Você continua tudo que você tem que fazer. E desde o início o médico foi muito verdadeiro comigo. A gente não sabia até quanto que ele entendia. Mas eu entendia que era muito grave, que não tinha cura. E tudo que a gente fizesse era tentativa para melhorar a qualidade de vida dele. E a gente fez, né? Você faz tudo. Se pudesse dar o meu cérebro para ele, eu daria. Então, você vai químio, rádio. Tem um tratamento moderno aí que a gente conseguiu também. E eu perguntava assim... se a gente vender tudo que a gente tem, adianta ir para fora do Brasil para tentar alguma coisa? Não. Então, assim, a medicina, ela avança tanto, mas tem horas que não tem o que fazer, né? E engraçado que foram meses tão bons, mas tão bons, porque você esquece, você não fica acordando todo dia achando que aquele vai ser o último. Não, você esquece. A gente viajou. Aquelas coisinhas que você se preocupa não era mais problema, porque o teu problema grande é aquele ali, né? Então você vê, nossa, como eu nunca tive problema até hoje, né? E até que chegou a hora que foi piorando. Ele viveu 6 meses bem, depois que a gente descobriu. E no 7º mês teve uma convulsão e daí piorou de vez. E no 8º mês eu levei ele para o hospital. E daí não voltou mais. Ficou 18 dias. E daí morreu no 18º. Mas, gente, isso também é engraçado falar. Muito estranho falar. Foi um alívio. Tanto para a família toda, como para ele. Porque ele já estava dormindo ele não acordou mais desde o dia 28 de dezembro. Isso era 8 de janeiro. Então, ele não estava mais vivendo. E todo mundo eu já nem chorava mais, mas todo mundo que entrava para ver ele saía chorando. Então, sabe aquela situação assim que a gente não merece mesmo ficar aqui. E daí ele faleceu dia 8. Aí sim, aí você fica... É igual, né? Você vai vivendo. Demora, sabe? Demora pra... Tinha dia que eu chegava em casa e falava assim... Meses depois. Ele morreu, né? Ele morreu. Nossa... Sabe, demora para você, porque a gente só vive, só continua vivendo. Como é que foi essa retomada pós tudo? Porque eu fico pensando você chegar em casa, né? E como é que vai ser a rotina? O que você vai fazer? A tua vida, ela é totalmente outra a partir dali. Você teve um tempo que você foi se preparando, digamos assim, né? Mas a vida muda totalmente, né? Totalmente. Eu ganhei todo o guarda-roupa só pra mim. Tem que ter alguma coisa, uma vantagem, né? Mas olha, como eu falei, a gente demora pra entrar nessa... Todo dia você vive... Tinha dia que eu achava que era ele entrando em casa. Sabe quando escuta um barulho de porta ou da escada? Ah, ele chegou. Claro que ele não chegou. Porque você demora. Mas eu sou muito ocupada. Eu trabalho muito.
Então, e eu fiquei sozinha no escritório. Eu tenho meu irmão, que a gente trabalha juntos, eu tenho estagiário, eu tenho secretária, mas assim, os processos que eu sou responsável, eu trabalho sozinha. Então, eu sou muito ocupada, graças a Deus. Então, eu acho que o trabalho foi essencial para mim, para continuar. Meu filho, que ele não depende mais tanto de mim, mas ainda depende um pouco, né? Então, não vou deixar nada cair, né? Não vou deixar a vida mudar, porque tem meu filho. E eu tenho muita fé. Então, Deus estava sempre do meu lado. Quando ele estava doente, as pessoas falavam assim, não perca a tua fé. Ele vai melhorar. E isso vai te dando até raiva, porque tem gente que não tem noção do que fala para você. Sim. Não fale nada, fique quieto. Venha ficar comigo, me dê um abraço, mas fica aqui, não fale besteira. Né? Agora tem gente que te fala coisas lindas, mensagens maravilhosas, assim. E eu nunca perdi minha fé. Eu tinha certeza que Deus estava ali. Só que não era ele melhorar que era a vontade de Deus naquele momento. Era levar ele embora. Então, assim, isso não é perder a fé. E eu tinha certeza disso, eu tinha plena certeza. E eu gosto muito de viver. Eu adoro a minha vida. Eu adoro o que eu faço. Eu sou feliz, sempre fui. Eu sou muito prática, assim. O plano A não deu certo? Tá, vamos pro B. Como é que é o B mesmo? Sabe? Eu acho que eu fiz isso. Até nessa hora eu fiz isso, eu enxerguei dessa forma. Você acha que o que te ajudou a conseguir continuar foi a força ali de você ter, né, o teu filho, que você, né, tinha que pensar nele, que a gente sempre pensa, mas também a tua profissão. Isso que te moveu a continuar. Claro que você é uma pessoa que está em constante movimento, mas dá aquele baque, né? Eu penso nisso, falando isso, porque muitas pessoas devem estar ouvindo ou vendo e talvez vivendo isso, né? Talvez recente vivendo isso. E aí você pensa, quando é que vai passar? Né? Talvez nunca. Você só aprende a lidar com isso. E a gente passa por fases, né? Do choque, depois você entende que foi mesmo, que foi isso mesmo. Aí eu já tive pena dele, eu já tive raiva, eu já tive amor, eu já tive saudades. Mas até eu estava conversando com uma psicóloga esses dias que é normal. É normal, você não fique assim porque você está com raiva. Você vai ter mesmo, né? Agora você está com saudades, é normal. Então eu acho assim que ninguém tem o luto tem 6 meses. Não, Quem que disse? São ciclos, né? Eu acho que depende de cada pessoa também. Alcançar um grande objetivo é apenas parte da jornada. A capacidade de sustentar essa posição exige um trabalho contínuo de autoconhecimento e cuidado emocional, reconhecendo e enfrentando os desafios internos que podem surgir ao longo do caminho. Bom, o desejo é constituído por uma falta, né? Então, a gente vai em busca daquilo que a gente não tem, né? Então, de alguma maneira, essa falta que mobiliza, né, nos dá um norte na vida, né? Então, um lugar a se chegar, né, algo a se conquistar, aquilo que aparece como o objeto, né, ou o sentido do desejo, né? Então, à medida em que se vai se aproximando, né, desse algo que representa aí a direção do nosso desejo, de alguma maneira vai se produzindo um certo tipo de angústia em se aproximar disso, porque é como se, ao se aproximar disso, pudesse se realizar o desejo e aí perderia-se o norte, né? Perderia-se o sentido daquilo que tanto se almejou, né? Então, então eu cheguei aqui, mas daí agora, será que eu vou conseguir querer outra coisa? Será que eu vou conseguir continuar desejando? O que vai me faltar? Para onde eu vou? Porque enquanto você não chegou, você sabe para onde você está indo, né? Depois que você chega, algo se perde aí, né? E você vai precisar inventar um novo desejo para continuar. E isso, de alguma maneira, amedronta, né? Faz com que a gente talvez se sinta angustiado ao se aproximar, né, disso que a gente tanto deseja. E que seria uma mudança, né? A produção de uma mudança na vida. Afinal, a verdadeira satisfação não vem apenas de conquistar algo, mas de encontrar propósito e significado em nossa jornada.
Propósito é profundo, não é? Sim. Você encontrar um propósito nessa jornada. A gente, né, como ele falou, a gente muitas vezes está sempre insatisfeito, né? Sempre insatisfeito, que está faltando alguma coisa para a gente, né? E não é fácil a gente completar aquele pedacinho que falta, né? E isso passa por muitas questões da nossa vida, né? Quando eu larguei da minha área lá de direito, larguei do cartório que eu fazia, toda aquela documentação que até então para mim era legal, eu desenrolava aqueles inventários, e eu descobri que o meu propósito de vida era lidar com pessoas, que era elevar a autoestima de mulheres, que era o autocuidado e o cuidado com o próximo. Eu descobri, sim, que aquele era o local e aquele era o destino que eu queria para minha vida, que é lidar com pessoas. Tanto que eu tive a oportunidade de abrir uma sala para trabalhar sozinha, e ao mesmo momento teve um salão à venda onde eu poderia comprar o salão já montado. E como muito bem dominante e influente e queria que as coisas acontecessem para ontem, eu falei, sabe o que? Eu já vou pegar isso aqui montado, já vou fazer acontecer e vou montar uma equipe. E quando chegou a equipe, eu falei, e agora? Não, agora eu vou estudar para trabalhar com equipe, porque o meu propósito de vida é lidar com pessoas. Se eu trabalhar sozinha numa sala, eu não vou estar fazendo diferença na vida dessas pessoas que podem fazer parte da minha equipe. Então, hoje eu vivo num constante aprendizado e sempre querendo mais, trabalhando inteligência emocional, autorresponsabilidade, para que as pessoas que estejam no meu espaço se sintam bem, para que as pessoas que trabalham comigo se sintam melhor ainda, para que o meu ecossistema seja realmente aquelas pessoas que gostam de ficar comigo, porque eu entendi o meu propósito de vida. Mas eu tive que passar por uma jornada para poder alcançar isso. E a sua jornada, Cláudia? A cada dia a gente aprende alguma coisa nova, toda essa partilha, todas as experiências. Em algum momento da minha vida, eu entendi uma diferença para mim sobre algumas mensurações. Então, hoje eu tenho 2 réguas distintas. Os meus sonhos, os meus objetivos, o meu propósito, ele tem uma régua alta. E hoje eu sou convicta disso. E uma régua que eu tinha, que era altíssima, sobre celebrar, sobre valorizar determinados momentos, determinadas conquistas, hoje ela não tem tamanho, hoje ela tem peso. Então, diariamente, eu aprendi a celebrar conquistas, diariamente eu aprendi a sorrir por pequenas coisas, diariamente eu aprendi a agradecer, inclusive quando algo não dá certo. Ouvindo a Adri falar, não tem como não se emocionar, né? Porque exala amor na parte da história dela, né? Tem certas horas que a gente não tem o que fazer. Então, o que a gente faz? A gente ama. Uhum. A gente ama, a gente não se vitimiza, a gente faz o que tem que fazer para aquele momento. Então, tudo isso junto e misturado, né? Então, hoje, é isso que me segue, que me segue, não, que me impulsiona, né? Fazer a diferença, não ter uma vida vazia, viver buscando, crescendo, transformando, e não só sobre mim, sobre a minha família, sobre a empresa, sobre a sociedade, sobre ser socialmente responsável, sobre poder partilhar de alguma forma todo esse processo vivenciado. E isso não me faz nem por perto imaginar que eu estou pronta, que eu estou perfeita, que eu sei tudo e que eu não dependo de ninguém. Não. A cada dia eu vejo o quanto mais uma pessoa depende da outra, o quanto mais, aí é muito importante, tornar-se seletivo. Porque sozinho não somos nada. Mas precisamos estar nos lugares certos, com as pessoas certas, não perfeitas, mas que estejam focadas no mesmo propósito, que estejam buscando, né, essa transformação, essa mudança, que nos faça seres humanos melhores. E não escondo em momento algum que tudo isso tem um embasamento bem grande de fé, de busca também por uma conexão com Deus cada vez de melhor qualidade. Porque eu ainda falo muito.
nisso. Mas é um dos meus propósitos, é um dos meus objetivos muito claros. E assim vamos indo, né? E você, Adri? Como é que está o seu propósito? Eu sempre vivi meio que de objetivos, assim, alcançáveis em tempos curtos. Então, assim, é sempre uma viagem, um lugar que eu quero conhecer, uma coisa cara que eu quero comprar. Eu tenho que ter isso para atingir, sabe? E quando eu consigo, eu já procuro. Não porque eu estou insatisfeita, não. Eu fiquei satisfeita com aquilo. Agora, eu preciso ou conhecer outro lugar, ou comprar outra coisa, ou... Porque a minha profissão eu amo, eu não quero largar dela, a não ser, né, que a minha vida dê de novo uma mudança, e vai ser a 4ª. E eu vou encarar e vou mudar, mas hoje eu vivo mais assim eu falo assim, que eu não tenho sonhos mais, eu tenho planos. E eles são palpáveis, são a curto prazo, eu quero atingir, depois deles eu vou ter outros. Acho que eu sempre sou assim, meio que ano a ano, 2 anos em 2 anos. Nessa temporada teremos episódios conduzidos pelas nossas colunistas que estão hoje aqui com a gente. O que podemos esperar nesta temporada? Me contem. O que nós podemos esperar dessa temporada? Eu tô com muita expectativa. Não sei você, Cláudia, mas eu quero trazer muito conteúdo relevante, muito coach, muito empreendedorismo, muita autoestima. Enfim, vai ter muita coisa boa vindo por aí. Olha, minhas expectativas também estão bem altas. Trazer uma empresa com mais de 40 anos aqui para compartilhar o quanto ela precisou mudar ao longo desses anos de experiência, né? Adequar-se às necessidades dos consumidores, dos clientes, ao mercado nacional, internacional. Então, não existe como não mudar, não existe como não ter planos para curto, médio e ouso hoje muito bem dizer a longo prazo, para fazer que a empresa se sustente como se sustentou até aqui e ainda os planos que tenho para o futuro. Sabe que a coluna, vou fazer um adendo antes de encerrar aqui, a coluna foi algo que eu tinha pensado que eu queria dividir a bancada aqui com alguém. Então, aqui estão 2 hosts que hoje já colocamos elas aí para testar as suas habilidades. E o Pod Brown, desde o início, inicialmente eu tinha pensado em ter mais gente comigo. Eu não tinha pensado em começar sozinha ele como Pod Brown. Mas a vida me levou para esse caminho, onde eu tinha que agarrar o meu propósito, aquilo que eu acreditava, e fazer, né? Então eu fiz. A primeira temporada surgiu, agora estamos na 2ª temporada, né? E trazendo esse mix e trazendo essa mistura e essa coisa de ideias, essa coisa de a gente falar sobre a vida, falar sobre o empreendedorismo, entender como é que ele funciona, onde que a gente se encaixa, né? Então, eu estou muito feliz de ter vocês junto comigo aí nessa temporada. Adi, muito feliz de ter recebido você aqui, de ter conhecido a tua história. E isso foi importante. A gente fez reuniões de pauta aqui, a gente fez... para a gente estar aqui sentado, muita coisa aconteceu, né? E a gente se conheceu também antes, então isso foi importante. Então, eu também tenho esse propósito de fazer com que cada vez mais a gente tenha esse espaço melhor colocado, melhor dividido, melhor compartilhado, e que a gente possa mudar um pouquinho a vida de uma pessoa que ouviu e que se identificou e que parou para pensar de que a vida pode ser diferente. A gente pode ter um propósito diferente, a gente pode buscar coisas diferentes. E se não der certo, como tanto não deu até a gente chegar aqui, tantas coisas aconteceram, mas a gente está aqui e está tão lindo isso. Então, eu não poderia deixar de falar isso aqui antes de encerrar. E a gente chegou ao fim de mais um episódio do Pod Brown. Hoje, exploramos a resistência.
a mudanças, através de histórias reais que nos mostraram como a transformação, embora desafiadora, é uma parte essencial da jornada humana. Eu espero que esse programa tenha inspirado você a refletir sobre as suas próprias resistências, a encarar as mudanças com um novo olhar. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @podbrown. Esse novo olhar a gente estende para tudo que a gente faz e muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. E vocês que acompanharam a gente, acompanhem aí os nossos episódios, @podbrown, lá no YouTube também. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, manda para alguém. Eu tenho certeza que muitos insights, muitas coisas legais vocês vão acompanhar aqui nos próximos episódios. Esse foi um episódio número 0, um episódio especial e outros formatos. E a gente vai trazer aqui para a segunda temporada. Eu espero que você tenha gostado. Beijo!